Inter, me deixa falar! Deixa. Calamidade! Eles vão levar o Internacional para a Série B. Pode anotar aí. O Internacional não compra. Bate, guri colorado na área. E hoje nós vamos comentar essa análise do futebol do Inter, dos jogadores, a opinião forte, contundente de Fabiano Baldasso. E é isso. É isso que vocês assistiram no jogo, é essa opinião de muitos colorados. E eu pergunto para você, você que está assistindo esse vídeo, qual a sua opinião? O Inter realmente é um time horrível, é um time frouxo, é um time que não dá mais para aguentar, tem que trocar esses jogadores urgente, reforços urgente, jogadores da base, porque os que estão jogando não estão rendendo o suficiente. Então eu faço essa pergunta para você, meu amigo, que está assistindo esse vídeo. Sempre vejo nos comentários muitos comentários, curtidas, falando sobre esse tema. Mas pergunto para você, torcedor do Inter, torcedor colorado, porque às vezes a gente vê alguns comentários que é realmente de pessoas que estão torcendo contra o Inter, torcendo contra os jogadores do Inter, mas quando nós damos a opinião, quando nós comentamos um jogo, fazemos uma análise, muitas vezes a crítica, ou quando pegamos pesado em cima do desempenho de algum jogador, muitas vezes é porque torcemos demais, gostamos demais do clube e muitas vezes fazemos comentários, temos uma reação exacerbada, uma reação exagerada, como muitas vezes é o caso de comentaristas, jornalistas que torcem para o clube. Então, essa é a análise que eu faço. Gosto muito, mas muito dos comentários do Fabiano Baldasso. Sempre pego os comentários que ele faz, a sua análise, porque eu acho muito boa. Eu acho muito boa e fico esperando seu react, sua reação, sua análise, porque eu acredito, e esse é o meu modo de pensar, esse é o meu modo de pensar em que eu levo nesse canal, que é a verdade, a opinião verdadeira que você está sentindo naquele momento. Não adianta nada fazer elogios para um clube, fazer elogios para um certo jogador que não está rendendo e que só vai prejudicar o time. Só vai prejudicar. Então não adianta fazer 1000 elogios aqui, está tudo bem, está tudo legal, sendo que não está. Então o Baldasso falou que esse time realmente é um desrespeito a todos, a torcedores. Eu acredito que é um desrespeito ao torcedor que paga o ingresso, vai no estádio e acontece isso. Acontece isso. Muitas vezes vemos uma falta de interesse no jogador em correr, em fazer gol, em dar um passe. Parece que não liga se erra, não liga se perde, não liga se empata. Tá bem essa situação, tá bem essa situação. E um comentário do Fabiano Baldasso também, que ele fez, que eu acho importantíssimo falar isso, é que o Internacional, ele não tem um elenco pior que Vitória, não tem um elenco pior que o Fortaleza, que o próprio Juventude. Só que os jogadores desses clubes, eles se esforçam mais. Eles tentam ganhar o jogo. Como foi no caso do Vitória e Corinthians, que apesar do Vitória, vamos fazer aqui essa observação, apesar do Vitória ter perdido o jogo para o Corinthians, o Vitória atacou o tempo inteiro, o Vitória buscou o gol o tempo inteiro, e o Vitória esteve muito mais perto da vitória do que o próprio Corinthians. Então o Vitória perdeu gols ali que era para o Vitória ter ganhado o jogo. E vamos citar aqui também o Fortaleza. O Fortaleza enfrentou o Flamengo.
o Flamengo, que é vice-líder do campeonato, com a mesma pontuação do Palmeiras. Vamos ser sinceros aqui, talvez o Flamengo tenha o melhor elenco do futebol brasileiro. O elenco do Flamengo, ele é tão bom que os reservas do Flamengo ganham de qualquer clube da Série A. Quem é os reservas do Flamengo? Vamos ver aí. Mikael, que é muito bom. Luiz Araújo, Bruno Henrique, Pedro, quando não é titular, está na reserva. Excelente jogador. Plata, quando o Plata joga, Pedro na reserva. Ou Pedro jogando, Plata na reserva. Olha o time do Flamengo. Olha o time do Flamengo. Tem o Cebolinha também, que é um bom jogador. Tem a reserva do Flamengo é muito boa. E olha o time que ganhou do Flamengo, o Fortaleza. Então, o Fortaleza, que não tem um time bom, vamos fazer aqui essa análise. O Internacional tem um time melhor do que o do Fortaleza. Só que o Fortaleza tem tanta vontade de ganhar, se esforça, que ganhou do Flamengo, que tem o melhor elenco do Brasil. Então, muitas vezes, enxergamos isso mesmo em um jogo do Internacional. O Internacional não pensa em ganhar o jogo. É sempre se defendendo, é sempre querendo o empate. É algo muito ruim de assistir. É muito ruim de assistir. Por mais que você coloque, às vezes, um time titular, um time forte, para jogar, para tentar fazer um bom jogo, e não é isso que acontece. Bahia ganhou do Internacional de 1-0. A mesma coisa aconteceu, o Fluminense ganhou de 1-0 do Internacional. Os dois jogos parecia que o Inter não queria ganhar, que aquele placar estava ótimo. 1-0 tá ótimo, tá excelente. Não precisa fazer mais gol e eu não te ataco. Vamos combinar assim? Isso que a gente enxergou no duelo entre Fluminense e Internacional. Chegou um ponto que parecia que o Inter perder, tá tudo bem. De 1-0, tá tudo bem, não tem problema. O Inter, na minha opinião, não vai ser rebaixado. Não acredito que o Inter vai ser rebaixado. Não por mérito do Inter, mas porque existem clubes piores. Existem clubes piores. Sport, que na minha opinião já foi rebaixado. Juventude, que na minha opinião teve uma reação um tempo no campeonato, só que agora derrotas seguidas, também acho que vai ser rebaixado. E o Fortaleza eu também acho que vai ser rebaixado. A única briga que fica aí seria o Vitória. Seria o Vitória, que tem uma pontuação maior do que os outros clubes. Está ali, é o primeiro clube na zona do rebaixamento. Logo acima do Vitória tem o Santos. Então, na minha opinião, o Inter precisa tomar esse cuidado para não ser rebaixado. Só que, na minha opinião, o Inter não vai ser rebaixado. Na minha opinião, tem outros clubes, Santos, o próprio Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport, na minha opinião, já foi rebaixado. Então, acho que a vaga ainda fica um pouquinho Fortaleza tentando escapar e o Vitória. Só que o Inter não ser rebaixado não é mérito nenhum, não é motivo para comemorações. O Inter não ser rebaixado, ano que vem precisa de reforços, precisa mandar os jogadores atuais embora. Não adianta continuar com esse time, chegar no Campeonato Gaúcho, ganhar, golear certos clubes, sabendo que quando enfrentar um clube forte não vai acontecer isso. Então, é triste, muito triste você ver um clube que não pensa em ganhar, não tem aquela vontade de ganhar, se empatar tá tudo bem, se perder tá tudo bem, e mais, às vezes joga um jogo pensando em perder de menos. Bahia ganhou de 1-0 do Internacional, em nenhum momento você viu o Internacional criar algo, não via. E o Alan Patrick não jogou esse jogo. Falaram assim, olha a falta que faz o Alan Patrick, que faltou a criação, faltou o passe, faltou um chute pro gol. O Alan Patrick jogou no jogo do Fluminense. Não vimos criações de jogada, não vimos chutes ao gol, não vimos lances.
Não vimos. Não vimos. Então, os jogadores atuais, eles precisam ser mudados. Então, a equipe precisa ser reformulada. Não adianta nada 2026 falar assim, deixa esses jogadores que estão aí, deixa esses jogadores, vamos ver o que vai acontecer. Porque no Campeonato Gaúcho vai jogar bem. No Campeonato Gaúcho vai jogar bem. Vai pegar um time aqui, fazer 3-0, outro 4-0. Daí vai falar, nossa, olha o Inter tá bom, o Inter melhorou. Só que não. Só que daí, quando enfrentar, não sei se o Inter vai classificar para a Sul-Americana, mas quando enfrentar um clube mais difícil na Copa do Brasil, vai ser eliminado. Quando voltar ao Campeonato Brasileiro, vai ser rebaixado. Porque esse ano não vai ser rebaixado, porque tem clubes piores. Tem clubes fazendo campanhas horríveis. Exemplo do Vitória. O Vitória perdeu para o Corinthians em casa. Jogou melhor, veja bem, jogou melhor do que o Corinthians, mas perdeu. Então tem clubes que estão até jogando melhor que o Inter e estão perdendo. Por isso que o Internacional não vai ser rebaixado esse ano. Mas se tiver essa mentalidade de ano que vem não mudar nada para o Campeonato Gaúcho, continuar a mesma coisa no Campeonato Gaúcho, para tentar ver se o time melhora, tentar ver se o time reage, daí não tem jeito. Então, o Inter precisa de reforços e reforços fortes, reforços fortes, jogadores bons. Não adianta trazer um da base que não está jogando muito bem, que já testou. Tem muitos jogadores no Inter que não estão rendendo. É o caso do Borré, é o caso do Ricardo Matias. Não adianta. Esses jogadores não estão rendendo nada no Inter e o Inter precisa de uma mudança. Mudança urgente. Qual a sua opinião? Você compartilha dessa análise? Escreva nos comentários qual o reforço que você acha que o Inter pode buscar para o ano de 2026. Se você acha que o Inter corre risco de rebaixamento, escreve nos comentários. E peço, inscreva no canal. Muitas pessoas assistem, gostam do canal e esquecem de inscrever no canal. Então inscreva no canal e ative o sininho para receber vídeos novos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.